dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Investimento à Beça, hoje com a minha amiga Carolina Lacerda. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Hudson, muito obrigada pelo convite. Eu que, Estar aqui. eu que agradeço. Que isso, uma honra estar aqui com você. Carol, por favor, se apresente. Vou apresentar, você conhece a minha história, mas para todos que estão nos ouvindo, meu nome é Carolina Lacerda, eu sou conselheira de administração de algumas companhias listadas no Brasil e fora do Brasil. Eu tenho uma carreira que veio do Investment Banking, fiz 25 anos de Investment Banking trabalhando no Brasil e no exterior, e agora estou focando na ajuda de companhias que a gente pode contribuir com nossa experiência passada. Então, é um prazer estar aqui e com os velhos amigos, e sempre um carinho muito grande. Olha, conheço a Carol há muitos anos, já sabe tudo. Na verdade, o dilema foi, eu te chamei você, vamos falar de quê? Você pode falar de tanta coisa que que eu vou chamar a Carol para falar? Mas, considerando que você está mais ativa hoje em conselhos, vamos fazer uma conversa sobre conselhos, né? Como eu te falei, as minhas aulas de finanças corporativas têm muita dúvida. Os alunos não sabem o que é conselho, para que serve, não sei o quê. E a gente, às vezes, fica com uma versão assim, "Não, o que faz? Qual a importância, de fato, de um conselho para a perenidade e sucesso da companhia?" Então, eu queria te convidar primeiro para a gente falar o seguinte, Carol, o que é um conselho? O que faz um conselho? Vamos lá. E por que que faz diferença o E aí, conselho? por Se a que gente faz chega lá, diferença? né? Vamos tentar começar Vamos bem. tentar. O conselho é um grupo de pessoas que tem a responsabilidade de guiar a companhia, supervisionar e, enfim, de ser não é apenas um conselheiro, mas está envolvido na companhia com uma visão às vezes de fora, que você não está diretamente Você não está no dia a envolvido. dia. Você não está no dia a dia, mas Tá. você conhece o negócio, você tem que conhecer o negócio, né? Na verdade, às vezes não É. conhece, mas deveria conhecer. Ou o negócio, ou o mercado, você tem que ter uma capacidade muito específica para estar com aquele grupo de pessoas que tem que ajudar essa companhia, seja crescer, seja continuar, seja a sua perenidade, seja o sucesso. Então, é um grupo de pessoas que se reúne normalmente, no mínimo 4 vezes por ano, com uma agenda pré-determinada, né? A agenda já do conselho já é determinada há mais de um ano com antecedência. Você recebe materiais extremamente densos sobre a companhia. Cada mês, cada trimestre, vamos dizer, tem um objetivo diferente ou um conteúdo diferente, às vezes algumas coisas em comum. E você se reúne para ver como é que estão as, assim, sendo bem pragmática, ver como é que estão as coisas, o que você pode ajudar, se o management, a gerência está fazendo um bom trabalho ou não, quais que são as dificuldades de mercado, o que pode estar mudando. Então, assim, são reuniões, eu diria, muito densas, geralmente elas duram o dia todo, e elas não vêm sozinhas, Hudson. Elas vêm geralmente acompanhadas de uma série de reuniões que aconteceram antes para os assuntos Então, serem você se discutidos. reúne antes para fazer reuniões? Como é que é? Não, geralmente se reúnem os comitês, né? Toda Então explica um companhia. pouquinho. Vamos lá falar dos comitês. Os assuntos que chegam no conselho foram discutidos previamente em comitês específicos. Esses comitês são indicados pelas pessoas do comitê? Como é que funciona? Os comitês são definidos pelo próprio conselho, Eu na não primeira consigo. reunião do conselho, depois que o conselho é submetido à chapa para uma assembleia, que é definido o conselho, aí se define, olha, que é obrigatório é o Comitê de Auditoria Estatutário, que é Tá. responsável pelas demonstrações financeiras. Compliance também é obrigatório? Não, Comitê de Compliance não. Tá bom. Então, a gente tem o Comitê de Auditoria Estatutário, geralmente tem membros do Conselho e, às vezes, na sua maior parte das companhias listadas, temos membros externos, que Tá. são auditores, pessoas com uma capacidade técnica, às vezes, mais apurada. Então, esse é um comitê obrigatório. Temos comitês de pessoas, que cuida de remuneração, cuida de apontamento, muitas vezes todas as pessoas que são apontadas para um conselho têm que ser, vamos dizer, ter o seu Aprovado, aprovadas, todo o avaliado. seu background check, avaliadas por esse comitê de pessoas. Tá. E esse comitê de pessoas também define a remuneração do presidente da companhia e da principal gerência. A Tá. remuneração anual da administração vem
passa por esse comitê de pessoas. Tá. Os KPIs da companhia, as metas, se bateu, não bateu, quanto que é o bônus. Então, isso é um comitê importante também das companhias. E se reporta ao conselho. Todos, Todos eles. todos esses comitês se reportam ao Não conselho. se reporta ao staff, presidente, Não, diretoria. Tá. todos se E a reportam ao ideia é evitar conselho. conflitos de interesse. Tem mais Exatamente. alguma coisa assim? Acho que é Conflito uma opinião, vamos dizer, isento ali. isenta. Tá, E, e depois nós temos o comitê, não são todas as companhias que têm, tá? tá. Comitê de estratégia, que Acho são importante pessoas isso. super importantes, mas é que às vezes depende do estágio da companhia. Se é uma companhia que já está em velocidade cruzeiro, se ela está crescendo, se é uma startup, se é uma empresa familiar, que às vezes, como você sabe, a estratégia é definida pelo dono da companhia, então Certo. depende um pouco do estágio da companhia. E um comitê que também não é obrigatório, mas que geralmente as companhias têm, é o comitê de riscos e operações financeiras. Tá. Porque, como você sabe, a companhia tem esse operacional, mas o seu, até pelo que a gente viu aí recentemente no Brasil, tem muita questão financeira que merece ser analisada previamente à reunião do conselho. Então, dessa forma, chegando na sua pergunta, como é que funciona o conselho, né? Os comitês se reúnem previamente, têm as suas próprias agendas, suas próprias reuniões, podem ser online, pode ser presencial, pode ser na companhia, Não são funcionários da empresa. não são funcionários da companhia. Eles têm uma agenda também pré-definida anual, eles definem ponto o que eles vão discutir e esses assuntos, merecendo ou não ir para conselho de administração, eles já foram digeridos. Então, Tá. dá um conforto, e como as reuniões já são muito densas, é muito importante ter essa confiança nos comitês, que os comitês discutiram, estão muito confortáveis, porque quando for para o conselho, numa reunião, eu diria, vamos dizer, na média, né, das 10 às 5, você não consegue entrar em tanto detalhe em cada tema. Então, você já tem os assuntos mais preparados. Então, o bom funcionamento depende muito dos Dos comitês comitês. e dos conselheiros estarem preparados para as reuniões também, né? Não é só aluno que tem que ir preparado para o seu curso, tem que estudar o material e chegar já Você me com falou uma que tinha umas visão. 200 páginas. Quando tem 200 páginas, nós estamos felizes, porque geralmente são mais, são 400 a 500 páginas, porque tem todos os materiais de as linhas de negócio, aí tem as aprovações necessárias, por exemplo, é o conselho até que aprova o plano anual da auditoria interna, quem aprova é o Tá. conselho. Então, todos esses materiais são preparados pela companhia, o que dá muito trabalho para a companhia também. Então, o conselho é muito importante para a companhia, mas também traz trabalho para a companhia, né? Como a É. gente estava discutindo anteriormente. Aí agora, então, tem aquela pergunta, né? Qual é a diferença, então, de uma... Pensando em duas companhias de mesmo porte, mais ou menos. Uma companhia com conselho, companhia sem conselho. Então, onde é que o conselho agrega valor? Porque trabalho e custo vai ter, com certeza. É. Mas aí, qual é o benefício que ele tem? A gente tem uma discussão importante da governança das companhias, né? Que hoje se fala muito de governança, mas que é importante você ter processo. Quando você tem conselho, você tem que ter o processo. A companhia tem que preparar as demonstrações financeiras, tem que passar pelo comitê, passa pela auditoria, tem o auditor independente que olha. Então, toda a questão do conselho é que você estabelece a governança e as regras. Você sabe que se a companhia tem aquele conselho, é porque ela obedece uma série de regras Tá, e processos. Acho que a gente sumariza no processo, a palavra processo. tá. Agora, vamos lá. Com esse 400 páginas e tal, quantas pessoas membros tem mais ou menos um conselho? Na média, 9, nos Tá, conselhos que eu participo, eu diria entre 7 e 11. 7. Depende também da complexidade das companhias, né, Hudson? Eu trabalho muito com empresas grandes, então são muitas linhas de negócio, são muitas. Mas eu diria, às vezes, para empresas familiares ou empresas startups, no começo, tem 5. Tá. Geralmente é um número ímpar, né? Que é Tá, para tá. não dar, no caso, com Presidente não voto, tem. não. Tá. Então, é um número ímpar. As consultorias de recursos humanos e de conselho geralmente sugerem 7 a 9. 7 a 9. É, Tá. E como é que decide? Porque eu fico imaginando, 400 páginas, 9 pessoas lendo 400 páginas, dá para ter opinião a mais diversas pessoas.
Como é que parece que um dia é pouco para discutir tanta coisa. Ah, ah, Como é, faz? Sim, os assuntos são pré-discutidos e sempre tem, a não ser que seja um conselho totalmente novo, né? Já os assuntos são por exemplo, as análises e os materiais sobre as linhas de negócio da companhia, todo trimestre você recebe uma atualização. Tá. Então, às vezes, pode ter um assunto um pouco mais controverso. Nesse caso, quem pauta o assunto, que se vem do presidente do conselho, se vem da gerência da companhia, geralmente trabalha o assunto nos bastidores. Então, olha, já avisa, olha, esse assunto a gente está querendo, dar um exemplo aqui, vamos emitir um debêntures no valor de tanto, que não é um assunto controverso, mas assim, já deixa todo mundo meio que avisado que tem isso, por que nós vamos fazer, os materiais estão lá, se você tiver alguma dúvida, me avisa, por favor, de antemão, porque para a gente não chegar na reunião do conselho e ficar discutindo detalhes. Então, Sim. a gente tem sempre essa abertura, normalmente, só para você, né, para todos saber, o relacionamento entre conselho e gerência não é feito diretamente, ele é feito via Secretaria de Governança. Porque você imagina se você tem 9 pessoas pedindo para o diretor financeiro, pedindo para o diretor informação, isso. Não. Então, a gente faz uma solicitação para a governança, tem uma secretária de governança, geralmente, um secretariado, que recebe as solicitações de cá e de cá. Dos dois e faz a ponte para ver se não tem, porque às vezes tem pessoas que vão muito no detalhe, enfim. Então, para a gente não ter uma reunião de conselho muito discutindo assuntos específicos. E aí a pessoa pode, antes da reunião, já se preparar. Tá. E assim, qual é o pré-requisito, na sua opinião, para a pessoa participar de um conselho? Porque, tudo bem, a gente sai, tem que fazer um curso, o IBGC é uma referência e tal. Mas eu imagino, né, que um curso não seja suficiente, deve ser um pré-requisito. Você, como é que o que você acha que é assim? Um bom conselheiro deveria ter o quê? Experiência, eu diria. Não querendo plagiar minha amiga Luiz Helena Trajano, que sempre fala isso, né? Ela fala assim: você quer ser conselheiro? Trabalha e ganhe experiência, porque é o quanto você pode adicionar de valor. Numa reunião como essa, que você tem pessoas com diferentes visões, isso até é uma coisa importante da gente discutir, né? A diversidade de opiniões e de os olhares diferentes. Quando você tem muita bagagem, você pode opinar com uma certa clareza, um preparo maior. Falar, olha, eu já vi isso não funciona. Ou já vi, funciona, vamos nessa frente. Ou, vocês pensaram nisso? Eu acho que é o grande valor. A questão do conselheiro é você adicionar valor de alguma forma. Né? Uma pessoa que não está lá no dia a dia, você está de fora, meio de dentro, para você conseguir adicionar valor para uma decisão. Tá. E é só experiência, assim, o curso é importante, principalmente porque existem, os conselheiros carregam muita responsabilidade, como você sabe, não só os conselheiros, principalmente os membros de comitê de auditoria estatutário, eles têm uma responsabilidade grande sobre as decisões que são tomadas, até na pessoa física. Então, é importante. Ou conselheiro? O conselheiro também. Então, eu acho que os cursos são importantes para direcionar, porque o protocolo do conselho é muito específico e é um pouco diferente, até eu participo de conselhos no Brasil e no exterior. É bem diferente no Brasil do que no exterior. Por favor, né? Então fala aí, né? Aproveitar a sua experiência. Pouca gente tem essa experiência. O conselho no exterior, até porque eles têm uma governança corporativa um pouco mais, eu diria, até estão mais em velocidade cruzeiro, mais evoluído. É um capitalismo, mais história que eu pronto. Você falou de uma forma mais bonita. As reuniões, aqui no Brasil, a gente chega, conversa, lá não tem conversa. Você chega, você tem o seu material, vamos aprovar as minutas da última reunião. É bem direto ao ponto, cada um só fala a hora que for chamado. Aqui a gente é um pouco mais informal, eu diria, né? Isso existe, né? Existe. Aqui eu não consigo pensar numa reunião que na primeira meia hora você não vai falar do jogo de futebol, do domingo aconteceu isso, seu filho foi para a escola.
isso é tudo, né? Eu diria em qualquer reunião, mas especialmente nos conselhos, porque são pessoas muito seniors, né? Principalmente fora do Brasil, são pessoas com uma bagagem, pelo menos os que eu participo, são com pessoas com uma, assim, até uma hierarquia. Você tem até a hierarquia do conselho, né? Porque É, tem vários tipos de conselheiro. fala um E, pouquinho depois disso. Vai lá. assim, eu acho que falando um pouco os conselhos que funcionam bem, na minha Tá. humilde opinião, né? São os conselhos que, neste grupo de pessoas, você consegue ter toda a bagagem que a companhia precisa. Então, por exemplo, eu sou muito grata quando o Conselho da Petrobras Distribuidora foi formado após a venda das ações da Petrobras, por exemplo, e acho que eram 11 pessoas, e a cada dois tinha uma experiência específica. Então, nós Então, tínhamos dois. dois, muita experiência em combustíveis, dois com muita experiência em varejo, porque tinha as lojas de conveniência nos postos de gasolina, dois de finanças, dois de reestruturação. Então, você tinha naquele grupo, assim, alguém que ia falar com muita propriedade sobre um assunto específico que afetava essa companhia. Então, Isso é assim, quando falam, a gente para quando para ouvir. para, É. porque assim, uma coisa que é muito importante é você ter a confiança, né? Porque você está assinando a decisão junto com aquela pessoa. Você tem que confiar que ela realmente É, conhece e está tomando a melhor decisão. Então, eu você acho que tem esses razão. conselhos Só a gente. A confiança, então, super importante. confiança entre conselheiros é muito importante. Por isso que eu até acho que todos os seus alunos e colegas devem ver muita história na internet. Ah, briga na reunião de conselho. Isso acontece quando você não tem confiança, quando tem pessoas com agendas diversas que não são, assim, independente de quem aponta o conselheiro, a obrigação do conselheiro, sua responsabilidade fiduciária é com a companhia. Então, Por favor, fale um todos. pouquinho desse ponto, né? Não, conselheiro não é de quem indica. Quem indica? Você tem uma responsabilidade pela companhia. Então, eu já fui apontada por diferentes acionistas e nunca ninguém me ligou e falou assim: eu quero que você aprove isso, ou por favor, peça. Não, porque você parte do pressuposto que você tem uma reputação, que você tem um bom senso, que você tem a experiência, etc., e que você está trabalhando lá para a companhia. E se todos estivessem trabalhando pelo melhor da companhia, você pode até ter opiniões diversas, É até mas bom. que é ótimo, assim, sem problema nenhum da gente ter uma discussão mais acirrada e visões diferentes. Mas o importante é todos estarem alinhados nesse objetivo do que é melhor para a companhia. Tá. E o que a gente vê é que às vezes tem decisões enfim, às vezes porque envolve acionista, um acionista controlador, ou agendas específicas, ou gente que quer tomar conta do conselho, isso a gente vê muito. Succession existe, não é só, Não, essa é uma não é série. só uma série. Então, a gente tem que estar preparado para tudo isso, né? Tá. Mas é bom, assim, eu prefiro trabalhar nas companhias que a gente esteja alinhado e que não tenha essas brigas por outros motivos que não seja pelo bem da companhia. Tá. O conselho, Carol, quando o conselho, você tem um plano estratégico, o conselho, obviamente, eu acho que devia investir nisso, nisso e naquilo. Isso desce para a companhia para ser executado. E Exatamente. o staff tem que executar? Como é que funciona? Ou é que isso tem muita margem para você executar do seu jeito, do jeito do staff? Chega uma coisa mais fechada? Como é que o staff presta conta? O planejamento estratégico é feito junto com o management, né? Então, é Tá, muito difícil o management não querer seguir o plano estratégico definido pelo conselho. Assim, o conselho valida o plano estratégico, tá. mas, no geral, para chegar lá, teve muita discussão, e uma discussão a muitas mãos, tanto da companhia quanto dos conselheiros, às vezes consultorias externas participam, então Hum, sempre tem essa discussão. Uma coisa que eu percebo que mudou muito ao longo dos anos é que antes a gente, já estou fazendo isso há mais de 10 anos, né? A gente sempre tinha aquela discussão, planejamento estratégico, nós vamos seguir o planejamento estratégico por 5 anos nós vamos estar em tal lugar. Isso hoje em dia praticamente não existe mais, né? cinco Porque anos ficou bom demais, né? tudo muda muito rápido, você vê, né, o que a gente passou na pandemia. Quem estava esperando por aquilo? Entendeu? Não, assim, então,
e até o que está acontecendo agora em relação à nova administração dos Estados Unidos, etc., as coisas estão mudando muito rápido. Então, você tem que ser muito ágil, conselho com a companhia na tomada de decisões. Tá. E isso envolve não só uma questão, por exemplo, que aconteceu na pandemia, mas, por exemplo, o que a gente estava falando sobre você ter um comitê de crise. Porque podem acontecer crises diferentes em diferentes companhias de diferentes magnitudes. Então, Mas isso é uma curiosidade que eu tenho. Mas por que que a crise tem que parar no Conselho de Administração? porque o conselho, em última instância, é o conselho que é responsável por qualquer escândalo, qualquer, vamos dizer, um acidente ambiental que envolva a companhia, o risco reputacional. Você sabe, credibilidade demora anos para criar e é muito rápido para se perder. Então, em todas as nossas companhias, que pelo menos que eu participo, a gente tem um comitê de crise. Se acontecer alguma coisa, eu não mencionei esse comitê porque ele não é um comitê formal que tem estatuto e tal, mas os conselheiros têm que ser acionados e, às vezes, até para discutir se é uma crise ou não é, né? Porque, às vezes, pode ter um assunto que sai no jornal e a gerência não considera uma crise, mas o conselho considera uma crise. Então, o conselho hoje em dia é muito dinâmico. Você tem que estar muito ligado, você tem que estar sempre à disposição. Às vezes podem ligar às 6:30 da manhã, olha, aconteceu isso, o que nós vamos fazer? Então, não é simplesmente assim, há uma visão de que todo mundo chega e lê o material no elevador e chega, toma um cafezinho e está tudo ok, né? Não é bem isso, né? Eu acho que tem um pouco mais do que isso. Você acha, e a sua assim não tem como aferir, né? Você acha realmente que vou até fazer uma pergunta diferente. Dá um exemplo de uma empresa que você acha que assim, o conselho faz diferença. Uma história que você lembra. Assim, o conselho fez diferença nas decisões estratégicas. Tem alguma assim que você diga, eu participei de um conselho que realmente ajudou? Assim, eu acho que não sei, a gente tem que acreditar no nosso trabalho, né? Sim. Então, por exemplo, a Petrobras Distribuidora, que virou Vibra, né? Que é um caso que eu posso falar, porque é um caso de sucesso, assim. Um conselho que funcionou extremamente bem. Porque o contexto era, né? Tinha sido privatizado. Sabe, você tinha questões de, por exemplo, de separação da instituição Petrobras com a Petrobras Distribuidora, por exemplo, canal de denúncias, ouvidoria. Tem tantos assuntos que precisavam ser, ou mesmo a marca, né? A gente trocou a marca, a gente trocou É verdade. uma série de coisas. Porque o PR a gente achava que era Petrobras, não né? é? Então, assim, virou Vibra. Então, assim, são decisões que são tomadas a nível do conselho, especialmente nessa companhia, que é uma companhia, um corporation, né? Uma companhia assim, de controle difuso. Diferentemente de companhias que têm um dono que enfim, tem o conselho tá guiando e supervisionando, mas tem uma opinião mais forte do que tem que ser feito. Então, a dinâmica é muito diferente. Deve ser, aqui, ó, mas deve ser meio um pouco complicado, às vezes, o tutorial majoritário também, né? Eu acho que é uma habilidade do É conselho, uma né? habilidade do É uma conselho. habilidade do conselho, porque mal ou bem o cara criou a companhia, tem carinho por ela, vive de pavor, papai. E você tem que respeitar o fato do criador saber o que está falando, né? Então, assim, é muito difícil você é, conseguir, vamos dizer, eu não diria nem mudar uma decisão, porque isso geralmente é difícil acontecer, né? Porque Eu acho que o já foi consenso chega. trabalhado, né? É um consenso, é que nem você está falando, é um consenso, mas eu acho que é por isso que as pessoas geralmente já têm uma maturidade maior, já tiveram muita experiência, então o jeito de falar e como é trabalhado nos bastidores também é importante. Tá. Eu queria que você voltasse um passinho até assim, diferença entre o Conselho de Brasil e Estados Unidos. Você tem maturidade a mais, mas é o que? O processo está mais arraigado, as pessoas estão mais preparadas, ou é regulação? O que faz essa diferença? Claro, assim, lá tem muito protocolo, então, assim, tem aqueles assuntos, e não é por nada, mas lá tem menos volatilidade que aqui, né? Aqui assim, vira e mexe, a gente tem. Aqui Assim, tem um tranco por ano. hoje eles estão sofrendo também, mas a gente, toda semana tem uma coisa diferente, ou principalmente a questão fiscal, que afeta todas as Nossa, companhias. Então, toda semana a gente tem
discussões enormes, tem um advogado tributarista especialista para falar sobre então qual o impacto que vai mudar. Até o passado é incerto no Brasil. Então, eu acho que é por isso. Eu acho que é uma questão de volatilidade. A gente tem companhias até que a gente se reúne uma vez por mês. Então, Aqui no Brasil. No Brasil, Brasil, lá, Brasil. isso assim, é impensável. As pessoas têm a agenda super Trimestral que você falou? trimestral, porque as reuniões do conselho coincidem, as 4 reuniões obrigatórias Já estão coincidem, escritos. estão escritas, coincidem com a divulgação dos resultados, porque as demonstrações financeiras que são recomendadas pelo Comitê de Auditoria ao Conselho têm que ser aprovadas no Conselho. Então, geralmente a reunião do Conselho é um dia antes da divulgação dos números, ou talvez de manhã com o número a divulgação à tarde. Então, elas são sempre depois do término do trimestre. Tá. Aí reúne, essa é uma mega reunião, né? Aí é uma reunião longa, né? Reunião, aquelas 10 às 5 que você falou, mas também Não, ninguém. assim, As pessoas não só dão bom dia também, né? Ganha um tempinho, né? Não tem que falar do filho na escola, nada disso, né? E tal. Uma outra que a gente falou da questão da competência técnica de olhares diferentes. O Kahneman fez alguns estudos e muito legais que mostram o seguinte, que olhares diferentes, e não é só olhar técnico, a maneira como cada um vê o mundo também, criam decisões melhores. Porque a gente, às vezes, a gente apega, né, se apaixona por algumas ideias e tal. E você consegue perceber isso? Assim, pessoas com skills diferentes, porque ela é a sua história de vida, o cara está falando financeiro, tá? Além da sua expertise com números ou com aquela matéria, você acha que os olhares diferentes enriquecem a discussão eu mesmo? acho que sem dúvida. Até eu te dei o exemplo de um conselho montado com o que a gente chama core Mas competence é mais diferente, técnico, eu acho. Não? mas é porque também você aprende também de outras coisas, com outras pessoas, a ver um olhar que você talvez não estivesse vendo, porque não é o seu background, não é da onde você vem. Sim. Então, você aprende com aquilo, você divide o que você tem, e a decisão, às vezes, é uma mistura do que cada um falou, né? Não era uma decisão, a decisão, do jeito que ela estava, do jeito que ela saiu, ela é um Ou seja, eu trouxe potpourri. uma ideia, mas todo mundo Mas não deu. discutiu. As pessoas não concordaram 100%, mas concordaram 50% com aquela, e ficou 20% dessa decisão. Então, acabou sendo um. Isso acontece. Olha, vamos fazer uma emissão, mas não, mas alguém sugeriu de fazer um convertible. Então vamos ver, sabe assim, ou muitas vezes, isso acontece muitas vezes nos conselhos, a gente pede mais informação e a decisão fica para a próxima reunião. Bem natural, é verdade. Já para pensar nisso. Você mesmo nos Acontece Estados muito, Unidos, isso acontece bastante. acontece muito, acontece muito. Ou se tem uma questão de limitação de horário, a gente acaba passando por pedindo informações adicionais para a gerência e depois a gente acabou provando por e-mail. Manda os materiais e a gente faz por e-mail. Isso é possível também. Isso é possível também, né? Tal. Uma coisa, Carol, que eu fico pensando é o seguinte: pauta de conselho, ela é dinâmica. Como você falou, o Brasil tem uma volatilidade enorme. Imagino que tem uma reunião um mês, no outro mês já não, a pauta acho que no outro mês vai Mudou. ser um pouco diferente. Isso acontece, né? Quais são os assuntos palpitantes hoje em conselho? Assim, que tem coisas, né, que a gente estava conversando assim, o mundo está mudando rápido, então os assuntos também vão mudando rápido. E o que hoje os conselhos estão debatendo mais? Eu acho que hoje o número um assunto é o impacto da inteligência artificial no nosso negócio, né? Que Nossa, que cada discussão. negócio vai ser afetado de uma forma. Então, como é que a gente está se preparando para o mundo de inteligência artificial? Como é que a gente pode ganhar mercado? Ou como é que a gente pode não perder mercado em relação a isso? Então, esse é um assunto importante. Um assunto que já vem dos conselhos de muito tempo é a questão de ataque cibernético, que é uma preocupação muito grande nas companhias, porque várias grandes sofreram ataques cibernéticos. Então, tem toda uma preparação, não tem só um comitê de crise, tem sempre. Ou seja, tem casos que a gente já tem o seguro contratado para ataque cibernético, a gente tem um negociador, Nossa, um negociador preparado. Olha, se a gente receber um ataque cibernético, tem um negociador para se o cara negociar. está pedindo um resgate, Porque é assim que funciona, né? Eles chegam e pedem um resgate das informações. estou com todos Tem os seus muitas dados vezes, aqui, vou vazar, quero foi o tanto. que aconteceu com a CVC, aconteceu com vários grupos, né?
Então, ele já está aqui ensinar a gente, olha, já contrata o negociador se precisar. Mas aí, até Olha, tô esse assunto, espantado. até já está um pouco ultrapassado, porque hoje as companhias estão se preparando muito, treinando funcionários, treinando todo mundo terceirizados para não sofrer ataques, né? Como você reagir a esses e-mails de phishing, como e-mails de fraude. Hoje tem sistemas Exato. sofisticadíssimos de gente pedindo, porque essas companhias, você imagina, tem o contas a pagar, paga não sei quantas mil contas, né? Como é que a gente e tem e-mails falsos de companhias super sérias. Então, como é que você treina o funcionário para, olha, se você tem alguma coisa suspeita, como é que você tem que comprovar que o serviço foi prestado para você pagar a conta para não ser uma fraude? Então, tem uma série de preparos, as companhias estão um pouco mais preparadas em relação a isso, em função de tantos ataques que nós Esse é um sofremos. pedaço grande do orçamento de TI, né? Não, principalmente dos bancos, é enorme. Deve ser uma coisa É enorme. enorme, né? Conta um pouquinho da Covid, que você falou que durante a Covid os conselhos tiveram um desafio enorme, né? Como é que você faz, de Cada repente? e foi afetada de uma certa uma forma diferente, né? Então, afetou o mundo todo, a gente precisava, era uma incerteza muito grande, e no caso, por exemplo, vou te dar um caso de Vibra, que é um caso que eu posso falar, você tinha que lidar com uma situação que não dava para fazer trabalho online, né? Como é que você tem como abastecer as cidades que precisavam ser abastecidas com os caminhões, com os caminhoneiros, não tinham posto de gasolina para parar, os postos de gasolina estavam fechados, então você não tinha alimentação para caminhoneiro, você não tinha banheiro, o pouso. Então, assim, o conselho se reuniu na época da pandemia semanalmente, todas as sextas-feiras a gente tinha reunião para saber Justificava, né? tinha que, olha, quantas pessoas estão doentes, quantas podem trabalhar, como é que a gente vai fazer com os frentistas, porque as pessoas continuavam usando o carro, precisava ter frentista, como é que protege os nossos colaboradores, né, dessa situação, eles têm que trabalhar, eles estão servindo o país, como é que a gente está, né? Então, esse tipo de, vamos dizer, comitê de crise que foi criado, na verdade, né, nesse caso foi o conselho inteiro, era um comitê de crise, né, porque todo mundo tinha que estar envolvido, né? Aí também é uma coisa muito grande. Grande é uma coisa totalmente única, né? Acho que É, aconteceu, espero que não aconteça nunca mais, mas eles falam que vai acontecer. fala que vai acontecer, espero. Então, essa é uma situação, o Covid mudou tudo, né? E mudou, por exemplo, até para as empresas farma, né? Que eu participava de uma empresa de farmacêutica. Como é que a gente vende mais produto que, que ajude a tratar o Covid? Como é que a gente tem produção para isso? Porque não Sendo que a gente tem que vendia. mudar a produção do que não tinha alguns medicamentos que não podiam ser, não sei se você se lembra, mas alguns medicamentos não podiam ser tomados com Covid, né? Tá, lembra? Então, como é que a gente tira esses produtos das prateleiras e bota os outros produtos? E como é que a gente tem que ser muito ágil, né? Para tomar essas decisões, fazer essas mudanças rapidamente. Mas aí você precisava de apoio técnico, imagino. Nessa hora o conselho tem que contratar consultoria, porque também você tem que fazer um Naquela plano. época, né, era gerência, não dava tempo de contratar consultoria. Mas normalmente vocês contratariam. Acho que É, assim, se naquela você época tem não, uma gerência assim, de fábrica boa, tudo, você consegue fazer relativamente rápido tá. as mudanças de planta, né? E, assim, é a ordem assim, vem a ordem, eles executam, né? O negócio às vezes é saber o que parar de Para de produzir, né? E o que produzir, e o que dá produzir. para parar de produzir, trocar, né? Porque não é tudo que você consegue mudar, né? É Então, verdade. Nossa, complicado. Cara, agora um assunto assim, assim. E o que que você acha que, às vezes, assim, atrapalha um conselho? O que que é um conselho um pouco mais disfuncional? Por que que disfuncional, né? acontece, às vezes, um conselho mais disfuncional, na sua opinião? Porque acontece todo mundo, né? Todo mundo, não é possível que tudo funcione sempre, 100%, né? Quais são aqueles fatores, isso aqui é disfuncional, esse é o tipo de coisa que tem processo, de repente a Acho que assim, a composição. composição é muito importante de ser pessoas que, como eu falei, que têm o mesmo objetivo de fazer o melhor para a companhia. Eu acho que às vezes a falta de confiança, não só entre os conselheiros, mas entre o conselho e a gerência. Porque às vezes isso acontece, Isso acontece, mas como assim? acontece. Quando a administração
não posso dizer não quer, mas às vezes falar, mas por que que a gente tem esse conselho dando palpite no nosso negócio? A gente sabe o que a gente está fazendo. Até, vamos supor, não É é um pleito, disputar. assim, Não é tipo, ah, não é possível que isso aconteça. sim, e às vezes, como você tem, a gente falou um pouquinho da composição dos conselhos, se você tem pessoas menos preparadas, ou que não se esforçam, que estão lá por motivos que não sejam competência técnica, aí você sabe que perde um pouco do respeito. Isso em qualquer organização, Sim, né? sim. Se você tem pessoas apontadas por outros motivos que não os técnicos, Você botou o cara para jogar na posição, ele não sabe jogar. aí o CEO fala, mas por que que a gente tem essa pessoa que dá palpite, que pede coisa, que não sabe o que está falando? Então, aí cria um clima ruim. Isso é muito Tá, disfuncional, eu diria, para os conselhos, né? Quando você não tem uma dinâmica de tá, todo mundo é um ajuda-ajuda, todo mundo querendo se ajudar, né? Todo mundo tá. querer gente. E tem as agendas pessoais que também atrapalham. Às vezes a pessoa quer usar o conselho para ir para já vi de tudo, né? Não, não fala, É, é, vamos não ser nomes, não sabe. sim, sempre tem, né? Alguém que está lá por Ser outros humano é ser motivos. humano. Ó, em qualquer lugar, você vai ter gente assim. Isso, Tem isso. as agendas próprias também. Tem as agendas próprias também, né? Carol, agora dando um passinho agora para o mundo de hoje, você tem um desafio grande, porque as tarifas chegaram. Eu imagino que hoje os conselhos estão ensandecidos. A gente já está caminhando aqui para o finalzinho, porque eu já estou puxando É. essa pauta também, porque eu não queria perder o teu olhar. Como é que você está vendo agora? Temos um mundo que amanhã vai ter tarifa, não vai ter tarifa. Como Então, é que hoje, vocês estão? eu diria que os conselhos, até surpreendentemente, estão quietos. Hum? Então, porque tem que se esperar, Hudson. Não dá para tomar uma decisão hoje. Assim, eu estou pensando aqui num conselheiro de uma empresa americana, vamos dizer, automotiva, que não tem, assim, ou uma empresa estrangeira, vão mudar a planta para os Estados Unidos por causa da questão tarifária. Eu não vejo nenhum conselho tomando uma decisão imediata em função disso agora, né? Eu acho que está um pouco de compasso de espera, porque todas as decisões, algumas das decisões que estão sendo tomadas pela nova administração, estão sendo questionadas. Então, ninguém sabe se vai, se não vai, se vai ficar, se vai ter guerra. É, Então, assim, está todo mundo acompanhando, todo mundo fica o dia inteiro olhando, é, é, mas eu acho que não estão sendo, não vai, as decisões do conselho são muito pensadas no médio e longo prazo, né? Não dá pra, você não constrói uma fábrica, você muda uma decisão de produção em um outro país do dia para a noite. Eu acho que isso não vai mudar. Mas essa é a minha visão pessoal, tá? Porque tá. aqui no Brasil, o que a gente está. E assim, eu conversei até com CEOs e donos de companhias que tenham. Falou, Carol, a gente vai ganhar num lugar, a gente vai perder em outro lugar, a gente. Assim, por enquanto a gente está esperando. A gente está Tá. esperando baixar a poeira para a gente tomar uma decisão sensacional. Então, qualquer decisão que se for tomada agora, nesse incêndio, pode ser uma decisão muito errada. É isso que eu tenho ouvido. Então, por essa perspectiva, se todo mundo está parando e olhando, a gente pode imaginar que o mundo vai andar devagar, né? Porque é todo mundo em Ah, compasso de espera, algumas isso, decisões importantes, um você, pouquinho, como né? bom economista, é recessão. Então, todos os investimentos estão, é, vamos dizer, sendo postergados. Não Poxa, estão cara. sendo cancelados Ah, imediatamente, mas estão sendo postergados até que haja uma definição melhor. Incerteza gera recessão. Você sabe é. disso. Não, infelizmente, infelizmente. Carol, indo aqui para o nosso finalzinho, o que que você acha que são tendências para o conselho assim? O que que você acha que está mudando? O conselho está, o aspecto do conselho, as preocupações do conselho? O que que você acha que essa formatação de conselho vê algum espaço para uma mudança, não é uma mudança, um aprimoramento dos conselhos? Falar de Brasil especificamente, Tá, porque eu acho que, assim, eu acho que tem um grande espaço. Eu acho que esses últimos anos que a gente teve um mercado de capitais muito restritivo foi muito ruim, porque acabou limitando, assim, como você não teve IPOs novos, companhias novas sendo listadas. Estou falando das empresas listadas, né? tá. Mas assim, eu acho que há uma evolução, sim, de empresas no geral procurando conselho, seja até o conselho consultivo. A gente não falou de conselho consultivo, mas pode ser um Então, por conselho. favor. Às vezes a companhia está, enfim, um estágio anterior a ser, né, uma empresa listada, ela tem um conselho consultivo, que são pessoas que estão ajudando, não é um conselho formal, com toda a formalidade, com todos,
Ela não tem um conselho de administração ainda, não está Aí, nesse nível de maturidade. Tá. isso funciona, acho que é super importante. Todo mundo que faz acaba depois acaba se tornando um conselho de administração. Mas family offices ou outros business que acabam tendo conselhos consultivos. Então, eu acho que tem muito espaço para melhora. Esse nosso mercado falta de mercado de capitais acabou impactando, Isso é tristeza, porque você não tem a economia, você não tem o ciclo econômico funcionando para, né, para desenvolver melhor, para ter mais pessoas, né, focando nisso. Então, eu diria que essa é um passo importante que a gente tem que tomar para ter os Você conselhos diria que melhores. esse nosso mercado de capitais anêmico, e que talvez um pouco cheio disso, é meio assim, né? São vales, E que daí ficam, vai. e um pico, e Vai, vales, e um pico, e vales. Você acha que isso atrapalha, então? isso atrapalha muito, porque você não tem um crescimento, uma estabilidade. Os conselhos precisam de consistência. Uma coisa muito importante é consistência. As pessoas, às vezes, aqui no Brasil, vamos mudar o conselho, muda o conselho inteiro. Hã? Isso é muito ruim, isso eu já vi acontecer. É muito, muito ruim. E até grandes Mas, tipo assim, o conselho investidores. não está resolvendo, gente. Isso não é um conselho novo. O O conselho, problema é o o conselho. problema é o conselho. Sempre tem um culpado, né? Então bota o culpa no conselho. Então, isso é muito prejudicial para as companhias, de trocar o conselho de uma vez. E acontece, você sabe. Olha, Muda o acionista de referência, muda. Então, eu acho que a gente precisa um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de crescimento, de amadurecimento do mercado de capitais para a gente ter nos conselhos um reflexo. precisaria, né? Mas infelizmente, sei lá, né? A gente fica olhando e é isso, né? O Brasil continua meio uma montanha russa, né? Não tem essa estabilidade. A gente olha assim para frente e vai ter IPO ano que vem. O secundário vai andar bem, não sei o quê. E fica sempre nesse negócio assim meio que não gera muita consistência mesmo, né? É consistente, a gente precisa de Você fica, consistência. fica meio Acho que é frágil, isso que é né? a diferença do mercado americano, né? Porque o mercado americano, por mais que, enfim, estejam passando por momentos mais difíceis, sempre tem. Mesmo small cap, sai IPO aqui e ali, então sempre tem um crescimento natural, né? O mercado americano gera o alfa, né? Ele gera alfa ao longo do tempo. Tem risco, tem prêmio de risco, né? O Brasil não tem prêmio de risco. Não. Tem, óbvio, que tem uma empresa ou outra que tem, óbvio, né? Mas se você olhar o Ibovespa, os grandes indicadores, não gera muito prêmio de risco, né? Fica um negócio meio, né? Meio apático, né? É, Fica meio apático, meio apático. mas certeza e toda a nossa volatilidade, as pessoas acabam focando mais na renda fixa no Brasil. Então, É. Aliás, você em conselho, geralmente você está em que comitê? Só para eu confirmar. não, geralmente estou em comitê de auditoria, sou responsável por 5 de comitê de auditoria estatal hoje em dia. Tá. É, e, Cinco. assim, porque eu sou uma pessoa de finanças, né? Eu acho que uma Não, das mas você vai mudar. Você podia estar em finança, podia estar em reestruturação, podia estar em aquisições, podia estar em financeiro. de pessoas também, de remuneração. Fora do Brasil, eu faço, por exemplo, ESG, uma coisa que eu não faço no Brasil, mas faço fora do Brasil. Então, aproveita e me fala como é que está essa parte SG nos Estados Unidos, porque a gente tem visto aqui pelos jornais que o Trump deu uma... Eu acho que não só o Trump, né? Eu acho que muitos fundos também estão revendo, porque tudo é muito pendular, né? Quando você exagera, você tem que voltar um Você pouquinho, também tem essa né? sensação que a coisa de repente ficou muito Ficou para um muito. lado, assim, peraí, vai devagar aí, né? As companhias têm que dar resultado, né? Acho que algumas misturaram propósito de resultado com outros propósitos que são válidos, mas talvez a gente não quero criar nenhuma polêmica aqui com Não, mas é que assuntos, tem que mas essas coisas têm que andar no seu tempo. é, então eu acho que hoje a gente vai ver um pouco de retrocesso em relação a isso. Até porque teve muito, especialmente nas companhias listadas, teve muito marketing e, às Pouco vezes mesmo. pouco conteúdo, até porque as pessoas não sabem nem como mostrar esse conteúdo. Cada companhia mostrava de um jeito, ninguém sabia se era verdade, se não era. Então, está Olha, havendo, a SEC vai fazer uma regulação de que você vai fazer esse jeito, então é assim que você vai mostrar. Que hoje em dia estava meio solto. Então, esse é um motivo bem preponderante para o negócio não andar, porque quando você começa, não tem padrão,
Você está falando, então, como é que eu comparo? Como é que você mede de um jeito, eu meço de outro? Não, assim, muito marketing, né? É, A gente via os relatórios de sustentabilidade maravilhosos, mas você via que às vezes não era tudo aquilo. você Então, está com um desafio grande na mão, então, agora, hein? é, fora as empresas na África, etc., acho que são muito interessantes é um perfil diferente e um objetivo diferente também. Você A fala, África, ah, porque aí nós estamos num mercado mercado mais um pouco atrasado. mais atrasado. Você está em conselho também a uma empresa africana? Na verdade, com operações na África. Ah, tá, tá. Empresa inglesa, mas com operações na África. Pô, que legal, hein, garoto? Mega É experiência, hein? super Vai experiência, ser bem muito bacana. legal. Aliás, deve ser uma coisa muito interessante de conselho que a gente falou, né? Você acaba tendo uma visão de mundo. Você está em conselho de farma, você está em conselho de distribuição de combustível. Não, isso eu não estou mais. Ah, Mas eu estou em empresa de logística, de fintech, uma fintech, de seguros e de joalheria. joalheria também. Joalheria. Ou seja, se você tiver uma reunião por semana, você cada semana é um assunto. Mas isso é um pouco do trabalho do conselheiro, porque você não pode trabalhar em duas empresas do mesmo setor, né? Uma Ah, questão de faz conflito. sentido, Então, é. você tem que estar sempre em setores diferentes. Isso acabou, assim, quando eu fui banker, você se lembra, eu não era, na minha época de investment banking, não tinha banqueiros especializados em setores. A gente meio que fazia qualquer coisa, fazia companhia aérea de manhã, refeições no almoço, assim, e hoje em dia isso acabou me ajudando, né? Que hoje em dia você tem banqueiros muito setorizados, pessoas que só entendem de telecom, pessoas que só entendem de fintech. Hoje eu meio que entendo de um pouco, tudo um pouco, né? Ah, não, e é Isso me legal que ajudou você está muito. sempre aprendendo coisa nova. Sim, sim. Até porque as companhias estão muito em transformação, a fintech está muito em transformação. Nossa, isso é bem legal, né? Porque eu Isso fico para mim eu adoro, porque eu estou aprendendo muita coisa. né, Muita gente. aliás, isso deve ser uma habilidade requerida por um bom conselheiro, né? Essa capacidade de adaptação, de conseguir meio que virar a chave, né? Não ficar naquele negócio, eu sou. Não, você Não, tem tem que. uma visão ampla, né? E- e eu acho que não só em conselho, acho que em tudo na vida, né? Se você for uma esponja, eu falo com meus filhos, né, esponjas, você absorver e aprender tudo que. Por isso que as escolas são importantes, os podcasts são importantes, né? A gente tem que. E Carol sempre gostou muito de estudar. Já vem do meu pai, Já vem do seu pai, que é professor que é também. professor. Que é professor também. Carol, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu queria saber se eu não perguntei alguma coisa, se tem alguma coisa relevante que a gente não falou aqui, que é alguma coisa que você queira passar de mensagem. Eu acho que assim, o seu trabalho é muito importante, muito bonito, eu diria. E se você lembrar de alguma coisa, a gente marca outra. Se Oh, tiver dos seus alunos algum interesse específico, seja de conselhos ou seja de investment banking, eu não vou me aventurar de falar de outras coisas, mas essas duas coisas eu posso falar. a gente vai marcar uma falar de investment banking, né? Investment banking, boa. Tá Tá bom? bom. Carol, muito obrigado. Obrigada. Adorei a Obrigada. conversa. Obrigado. Obrigada. Gente, mais um episódio de Investimento Aberto, hoje com Carolina Lacerda, uma conversa ótima sobre conselhos de administração. Abraço!